amigas e amigos da Faculdade de Direito do INSCOM. Mais uma vez em sala virtual, retomamos a nossa reflexão sobre a altamente significativa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, decorrente da Revolução Francesa de 14 de julho de 1789. E nesta retomada, o que faremos? Recuperaremos o artigo 8º e a partir daí avançaremos nesse delicioso processo de aquisição de conhecimento jurídico e político nesta disciplina, Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Artigo 8º. A lei deve estabelecer somente penas estritas e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao crime legalmente aplicada. Ora, do que se trata? Se trata de um equilíbrio entre crime e pena, porque até então havia um excesso penal, que era fruto do absolutismo, que por qualquer cometimento poderia condenar o homem à morte ou ao calabouço. Por quê? Porque o juiz, até a Revolução Francesa, não estava condicionado por nenhum código de processo penal. Ele estabelecia as regras de maneira ad hoc, significa dizer, para o caso de cada processo. E em estabelecendo as normas de maneira ad hoc para o caso em cada processo, o seu humor era a bússola, o seu humor era o norteamento. E ele, então, poderia estabelecer critérios como os ordalhos, que eram resultantes de quê? Resultantes da crença de que a verdade estava com quem tivesse maior resistência à dor. Se houvesse uma demanda entre A e B, os dois poderiam ser, por determinação judicial, levados aos ordalhos. Significa dizer, mergulhar em água fervente, caminhar sobre brasas vivas, serem submetidos à prova do cavalete, para que a verdade transparecesse. Que verdade? A verdade dos sentidos. Aquele que maior resistência tivesse à dor, por suposto, estaria investido da verdade. E a decisão judicial se faria como resultante dos constrangimentos físicos. Até as vésperas da Revolução Francesa era assim. Disto há um registro absolutamente extraordinário no livro de Pietro Verri, iluminista italiano, do círculo intelectual de Cesare Beccaria, autor dos Delitos e das Penas. Verri retoma autos findos e evidencia como eram os procedimentos estabelecidos na esfera judicial, que incidiam sobre a tortura do homem, infligindo males e dores a seu corpo como instrumento, pasmem, supostamente processual. E o que se diz aqui é que as penas devem ser as estritas e evidentemente necessárias. O que se faz aqui é buscar um equilíbrio entre crime e pena, retirando do príncipe absolutista esse direito de estabelecimento de penas ad hoc. Elas devem estar fixadas na ambiência legal e fixadas anteriormente, estabelecidas anteriormente, promulgadas anteriormente ao crime, para que possam ser legalmente aplicadas. De tal sorte que só assim um homem pode ser punido. É o princípio da anterioridade cumulado com o princípio da legalidade, buscando ainda este necessário equilíbrio entre delito e pena, objeto da advocacia iluminista de Cesare Beccaria, um jovem que há um quarto de século da Revolução Francesa
publicou seu extraordinário livro, rompendo com uma tradição multimilenar de legitimação da pena de morte em todo o pensamento jurídico, em todo o pensamento político, da qual sequer escapou Platão, discípulo de um mestre condenado à pena de morte. De tal sorte que isto é que parece um absurdo. Por exemplo, Cristo condenado à pena de morte, ter cristãos decorrentes do seu magistério espiritual defendendo a pena de morte. De tal sorte que esta tradição que está sendo rompida aqui à luz do pensamento de Cesare Beccaria. E é Cesare Beccaria quem defende o chamado humanismo penal, que resulta da ideia de poupar a vida e restringir a liberdade. Artigo 9º. Presumindo-se inocente todo homem, até que não tenha sido declarado culpado, sendo indispensável detê-lo, qualquer rigor desnecessário à detenção deve ser severamente reprimido pela lei. Do que se trata, amigas? Do que se trata, amigos? Se trata da compreensão de que nós estamos em pleno estado de espetáculo. Estado midiático em que, na esfera policial e na esfera judicial, se procura criar rumor, se procura criar escândalo, se procura criar notícia que circule na rede local, nacional, quando não universal. E estes que buscam estar sob as luzes desses cometimentos midiáticos se excedem. Se excedem porque se servem do rigor desnecessário. Podendo agir com discrição, optam pelo escândalo, porque o escândalo lhes transforma em notícia e lhes abre nas sociedades subdesenvolvidas, inclusive do ponto de vista da consciência jurídica e da consciência política, perspectivas de carreira. De tal sorte que este rigor desnecessário que tem que ser considerado. E aqui, desde 1789, se diz que ele deve ser severamente reprimido pela lei. Significa dizer, o agente público não pode ceder à tentação midiática e provocar espetáculos, ferindo, inclusive, o direito à imagem, muitas vezes. E aqui se defende ainda uma questão da mais alta sensibilidade, que é uma garantia civilizatória estampada na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Que garantia é esta? A garantia de que, até que não tenha sido declarado culpado, todo homem é inocente. É a presunção de inocência. E a garantia da presunção de inocência significa que ele deve exaurir todo o sistema processual em busca da sua liberdade. É direito, é garantia, é conquista civilizatória. Entre nós, ainda recentemente, esta matéria foi objeto de um longo debate em que a miopia do espírito levou, inclusive, a ministros da Suprema Corte defenderem que o percentual estatístico de sentenças reformadas em última instância autorizava prender logo. Olha, isso é um absurdo do ponto de vista valorativo, do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista principiológico. Se tivesse sido preso, repito, tendo direito à liberdade comprovada na última instância recursal, só este já autorizaria elidir essa possibilidade para todos os demais. Isto é garantia civilizatória. Isto não pode ficar à mercê dos ventos resultante de clamores sociais, muitas vezes motivados pela manipulação emocional da mídia, que faz de um caso razão de desautorização de uma norma geral. Neste cenário,
absolutamente garantista e civilizatória. A presunção da inocência é um direito. Só neste cenário de desconsideração dos valores democráticos é que se pode estabelecer como regra a presunção de culpabilidade. A presunção de culpabilidade é autoritária, é totalitária, é obscurantista. A presunção é da inocência. Isto autoriza a exaurir todo o sistema recursal. Regra geral, em nome dos direitos e garantias civilizatórios consagrados pela Revolução Gloriosa de 1688, pela Revolução da Independência dos Estados Unidos de 1776, pela Revolução Francesa, a universalista, de 1789. Artigo 10º. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, inclusive religiosas, desde que suas manifestações não turvem a ordem pública estabelecida pela lei. Amigas e amigas, amigos e amigas, amigas e amigos, o que quero lhes dizer nesta caminhada de ampliação de aprendizagem para todos nós? Quero lhes dizer que molestar pelo exercício do direito de opinião é típico dos estados obscurantistas, autoritários, totalitários, afinal, de índole fascista. Os estados com compromisso com os valores libero-democráticos agem de maneira distinta no tocante a essa matéria, porque a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento é uma das conquistas mais sagradas do processo civilizatório estampado na ordem jurídica resultante do advento da modernidade. Tão expressivo é este direito do espírito, esse direito da consciência, que Norberto Bobbio considera que a era dos direitos, o cenário em que a humanidade conquista mais direitos do que em 10 mil anos de história, 12 mil anos de história, que nasce com a Revolução Francesa, sobretudo, segundo ele, está amparado por uma origem. Que origem é essa? O pensamento de John Locke, nas cartas sobre a tolerância, que prepara esse espírito, que prefigura esse espírito, que antevê esse espírito, tornando a tolerância um valor jurídico. Norberto Bobbio realiza um ensinamento extraordinário, que devemos tolerar tudo, conviver com diferenças, devemos tolerar tudo, menos aqueles que querem autoritária e totalitariamente destruir o sistema de tolerância. Sistema de tolerância é sagrado, o sistema de tolerância é civilizatório e precisa ser defendido. Defendido contra aqueles que querem destruí-lo, para estabelecer a intolerância como regra da barbárie entre nós, neste mundo pós-moderno, em qualquer cenário, local, nacional ou universal. O que eu quero dizer é que a matéria que enseja o direito, a liberdade de pensamento, é de natureza religiosa. John Locke a tematizou nas cartas sobre a tolerância, defendendo que era direito do cidadão crer ou descrer, escolher a forma de cultuar o Deus da sua fé, em crendo. E aqui a normativa da declaração diz que o limite é este, desde que suas manifestações não turvem a ordem pública estabelecida pela lei. Preservada a ordem pública, a matéria é de direito subjetivo de cada indivíduo, de cada cidadão. Não é competência do príncipe do Estado estabelecer a religião de Estado, obrigando todos a segui-la. Isso era típico do mundo dos súditos, os quais tinham deveres, não tinham direitos. Isto é impróprio no mundo dos cidadãos, que têm prioritariamente direitos, secundariamente deveres. Ah, professor, os súditos não tinham direitos?
tinham por favor, tinham por graça do príncipe do Estado, do governante, do principal em matéria de poder e de autoridade, de potestas e de autoritas. Só que isto não lhes conferia verdadeiramente direitos, porque se o humor do príncipe não lhes fosse favorável, direitos os súditos não teriam. Isso dependia da vontade unilateral e absolutista do príncipe do Estado, não gerando nenhuma certeza de direitos. Agora, com a era dos direitos, com o cidadão empoderado, com a sociedade civil, raiz de todos os poderes, reconhecida como a sua fonte, o que se tem é a compreensão de que é competência da sociedade civil, é competência da cidadania organizada e é competência, sobretudo, do cidadão em sua individualidade, no exercício de direitos subjetivos, exercer a liberdade de consciência, exercer a liberdade de opinião, exercer a liberdade de escolha em matéria religiosa, fundando um espírito novo. Que espírito novo é este? O espírito da era dos direitos, que nasce sobretudo com a Revolução Francesa e que faz com que nesses 231 anos a completar em 14 de julho de 2020, a humanidade haja conquistado mais direitos do que em 10, 12 mil anos de história escrita. Esta é a era dos direitos, que carrega consigo como valor primacial a liberdade de opinião, a liberdade de consciência, a liberdade de escolha em matéria religiosa, plenificando os direitos subjetivos, limitando o poder do Estado, limitando o poder do príncipe do Estado, tornando esta sensível questão direito da cidadania, direito do cidadão, dentro de um esquadro que sinaliza para uma ordem jurídico-política nova, para um Estado liberal, para um Estado constitucional, mais tarde para um Estado social, mais tarde ainda para um Estado democrático de direito, superando aquele cenário de barbárie e de obscurantismo que até então sufocara esta emergência do direito de escolha do cidadão em matéria de opinião, de consciência, de religião. Avancemos. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.